E aí, cara, eu sou Jackson Honey e hoje eu vou falar pra vocês aí mais um pouco sobre Star Wars, cara. Vou começar aí uma saga aí que eu vou falar um pouquinho sobre cada filme. Eu não vou falar aquilo que você já sabe, porque isso eu não preciso entregar pra você. O que eu vou entregar pra você são algumas coisas do meu ponto de vista e como eu entendo Star Wars, cara. Então, se você não tá inscrito, se inscreve aí, faz parte aí desse canal aqui que é regido por mim, né? Que eu sou esse cara extremamente maluco, que às vezes tem uns pontos de vista bem louco, cara. E hoje eu vou começar contando aqui pra vocês a minha história aqui com o meu primeiro contato aí com Star Wars até o episódio 1, cara. Porque eu sou de 1992, eu nasci em 1992, ou seja, quando eu nasci, toda a trilogia clássica já tava aí pra gente aproveitar dela. Então, quando eu era criança, eu basicamente tudo que eu sabia de Star Wars vinha da trilogia clássica. Sempre passou na rede aberta. Eu assisti em vários canais diferentes. Passava Star Wars na Band, na Record, no SBT, em todos esses canais. Sempre passou Star Wars, cara. Eu não lembro de ter passado na Globo. Provavelmente deve ter passado, mas não na época em que eu me recordo. Na época que eu me recordo, eu sempre assisti na Band, cara. Ou no SBT ou na Record. Tinha umas outras coisas também que a gente assistia na Band, mas isso não vem ao caso. Não nesse vídeo. Então, cara, o meu primeiro contato com Star Wars foi nessas reprises que já tinham na televisão, ou seja, eu sempre assistia a trilogia clássica. E eu lembro de quando eu era muito pequeno e eu tava assistindo o episódio 4, cara, o que me impressionou, a primeira coisa, o que eu falei assim, caraca, Star Wars é legal por causa disso. O que me chamou a atenção foi o sabre de luz, cara. O sabre de luz. Uma das minhas cenas preferidas da trilogia clássica, ela não é nem tão simbólica, mas assim, é quando o Obi-Wan entrega o sabre pro Luke. Não importa, eu nem me importo com o que eles estão conversando ali, mas eu vi. Na hora que eu vi o Obi-Wan entregando o sabre de luz pro Luke, o Luke meio que não entendendo direito o que era aquilo, e a hora que ele ligou e eu vi, falei, caraca. É uma espada raio laser, cara. Justamente foi isso mesmo que eu pensei, cara. É uma espada raio laser. Eu sempre fui uma criança que gostei de histórias medievais, esse tipo de coisa, cara. Sempre, quando a gente era molecadinha na rua, cara, tinha uns filmes que passavam na televisão que era exército contra exército e o exército caía na porrada. E na minha rua a gente fazia isso, cara. Juntava 15 molecadinha de um lado, 15 moleque no outro, só que geralmente ficava 15 crianças de uma idade um pouco pequena de um lado e todos os maiores ficavam do outro lado, cara. E o que a gente fazia? Pegava a pedaço de pau e caía na porrada. Era básica, cara, a gente era muito louco aqui na rua. Foi uma infância muito divertida, mas a gente brincava de guerra, cara. Basicamente era isso. Juntava toda a molecada da rua e a gente corria do final da rua, um grupo de molecada no final da rua, um grupo de molecada lá no começo da rua e saía correndo e via todo mundo se encontrava e se batia tudo e caía tudo na porrada no meio da rua, cara. Era um monte de criança idiota brincando de porradinha, mas era basicamente isso. E essa molecada meio que sempre gostou de essas coisas medievais, espadas e cavaleiros, e tinha filmes naquela época em que juntavam um cavaleiro e ele lutava contra o outro, os dois montados no cavalo e os dois saíam correndo de frente pro outro e se espetavam em lanças. Cara, era muito legal aquilo, ter aquele tipo de influência na época que a gente era pequeno. E quando eu vi Star Wars, meio que eu sempre gostei de ficção científica. Eu sempre estava assistindo esses filmes que tinham temáticas de naves, outros planetas, coisas alienígenas. Cara, tudo que é alienígena sempre chamou minha atenção muito. E Star Wars meio que foi uma colisão de universos quando eu assisti, cara. Eu olhei lá e falei, minha nossa, tem uma espada raio laser, tem alienígenas e caraca, tá tendo uma guerra no espaço. Caraca, eu sempre ouvia falar, Star Wars, Guerra nas Estrelas. Naquela época, muita gente e a própria publicidade divulgava como Guerra nas Estrelas. Tudo que você ia ver era Guerra nas Estrelas. Eu falei, caraca, tá tendo uma guerra no espaço, tem armas raios laser, tem um cara que tem uma espada raio laser e tem essas outras coisas, né? Tem a força, tem um negócio místico. Aí eu fiquei com aquilo na minha mente, cara. Foi meio que uma explosão de possibilidades que houve dentro da minha cabeça naquela época. E isso é só um primeiro modo como eu vi, eu falei, caraca,
Star Wars é um passo muito à frente. Pelo menos pra mim, naquela época, isso era o jeito que eu tava entendendo. Eu, criança, eu não tive a influência de alguém chegar e falar, nossa, isso é um filme muito bom, assiste. Não, eu simplesmente estava assistindo na televisão e passou um dia eu resolvi assistir. Ninguém me recomendou Star Wars. Eu sabia que muita gente falava, mas como eu era pequeno, eu não tinha noção da grandiosidade ou do que ele estava representando. O que eu tinha aí entendia era só isso, cara. E eu lembro que quando saiu o primeiro episódio, a Ameaça Fantasma, eu fiquei muito empolgado, cara. Só que eu tive alguns empecilhos pra assistir, né, a Ameaça Fantasma, porque a minha família sempre foi uma família assim de status médio. A gente sempre passou por altos e baixos em termos financeiros, esse tipo de coisa. Só que eu fui um tipo de pessoa que foi no cinema muito tarde, cara. Ou seja, os 3 primeiros episódios que eu tive, que teria aí como eu ir no cinema assistir, eu não tive essa oportunidade. Minha família não tinha como eu ficar gastando com cinema e esse tipo de coisa. Eu tinha que esperar ou o filme aparecer em VHS ou alguma coisa do tipo. Eu fui ter um VHS muito tarde também, cara. Na época em que minha família conseguiu ter um VHS, já estava aí lançado o DVD há muito tempo. Então, o Star Wars, os 3 primeiros episódios, eu assisti eles depois que eles saíram no cinema. Mas o meu foco, eu vou focar aqui na época do primeiro episódio. Que eu lembro que, cara, teve muita propaganda do Mestre Yoda um pouco mais jovem. Tinha gente na rua andando com o bonequinho do Mestre Yoda. Bonequinho de pelúcia vendeu a rodo do Mestre Yoda, cara. O que aconteceu com... o que aconteceu aí com os Ewoks naquela época, um tempo mais atrás, que vendia muito bonequinho de pelúcia, foi vendido a rodo o bonequinho do Mestre Yoda, cara. Eu lembro de pacotes de baldes temáticos de pipoca com a cabeça do Yoda, de várias coisas, cara. Parecia uma época de Copa do Mundo, só que era para o episódio 1, porque tava muito tempo sem ter um Star Wars novo, cara. Todo mundo assistiu a trilogia clássica e ficou aquilo. Ninguém sabia quando que ia ter ou se ia ter, cara. E quando Star Wars apareceu, o episódio 1, foi aquilo, cara. Os efeitos especiais no cinema estavam se revolucionando. Tinha muita coisa acontecendo de uma vez ali naquela época, cara. A gente tinha acabado de passar aí por um período em que os efeitos especiais estavam muito evoluídos, cara. Tinha filmes aí como Jurassic Park, tinha Matrix, tudo muito próximo ali naquele mesmo ano ali em que estava acontecendo Star Wars. Então os efeitos especiais realmente estavam aí bem alta, cara. Não tinha esse mesmo nível de efeitos especiais que a gente tem hoje em dia, mas naquela época tava acontecendo aí meio que essa revolução de efeitos especiais. E o George Lucas aplicou isso dentro do filme, cara. Pra mim, quando eu assisti o episódio 1 a primeira vez, cara, eu não assisti com a ideia de que, nossa, o Yoda agora é um bonequinho 3D. Não, eu não via diferença. Eu não conseguia ver a diferença no personagem, tanto do Yoda bonequinho animatrônico da trilogia clássica para o Yoda feito em computação gráfica. Pra mim, isso não fazia a menor diferença, cara. Por quê? Porque eu era uma criança. E a criança, meio que, quando ela é criança, ela só vê o mundo como diversão. Ela só entende o mundo como coisas divertidas, cara. E no episódio 1, a gente é apresentado aí a personagem, né, Padmé Amidala. Eu tenho um pouquinho de ódio dela aqui no jogo, mas é só uma piada, eu gosto de fazer essa brincadeira, porque eu nunca gostei muito do personagem dela em si no filme, né? E no episódio 1 a gente tem o contato aí com o Anakin Skywalker como criança. Isso já é meio que também, cara, é um jeito de você chamar público novo. Star Wars ali, o episódio 1, com o Anakin criança, várias crianças que foram assistir ao primeiro episódio no cinema se sentiam como o Anakin, cara. Se sentia como aquele menino. Geralmente quando você tem mãe, você é uma criança que gosta muito da sua mãe. Você entende o ponto de vista da criança, do Anakin. Ou seja, muitas pessoas aí gostaram do episódio 1 naquela época, por se espelharem no Anakin. Por exemplo, quando você assiste um filme que tem um personagem que tem a mesma idade que você e faz coisas que você queria fazer, por exemplo, você vê o Anakin criancinha, cara, pilotando uma nave,
pilotando numa corrida que te assemelha aí basicamente a quase que uma corrida aí de Fórmula 1, cara. Então você se sente aí meio que espelhado e você se vê refletido naquele personagem, cara. E isso é muito foda. E ter esse tipo de representação não é ruim nos filmes, cara. Tanto que se você tinha a mesma idade que o Anakin tinha naquele filme, quando você viu o Jar Jar Binks, cara, você não liga do Jar Jar Binks tá correndo de um lado pro outro no filme como um idiota ou fazendo palhaçada. Você simplesmente senta e aproveita o filme, cara. Eu acho que eu era um pouco mais velho, se for medir assim em termos de idade, eu não tinha mesmo que a mesma idade ali que o personagem naquela época, mas você sabe assistir o negócio, você sabe aproveitar, porque o filme foi feito pra você. Você percebe que a intenção de quem fez o filme foi colocar o personagem Anakin, colocar o Jar Jar Binks, beleza. A criança que tem aquela idade vai assistir e vai achar muito legal. E a minha experiência com Star Wars foi que quando eu assisti esse filme, cara, eu me vi ali representado ali como o Anakin, cara. Tudo bem que eu sabia que ele ia virar o vilão, cara, mas o vilão, de certo modo, ele também é um cara muito legal, cara. Então, ficava muito interessante essa mescla de ideias, essas coisas que representava aí o episódio 1 pra mim, cara. Então, eu já sabia quem que era o Luke, quem que era o Darth Vader, porque eu já tinha assistido a trilogia clássica, tereréu, mas o episódio 1, ele me marcou bastante por causa disso, porque tinha representatividade ali de uma criança, e é quase a mesma coisa que aconteceram naqueles filmes do Harry Potter, você viu ele crescendo, muita gente teve a oportunidade de crescer junto com o Harry Potter, e basicamente o Anakin, ele representa isso, cara. E você tem ali no episódio 1 a representação dos Jedi, cara. Você vê o Qui-Gon Jinn, você vê o Obi-Wan Kenobi mais jovem, porque o Obi-Wan Kenobi era aquele velhinho lá que teve aquela luta meio reumática contra o Darth Vader, mas aqui o Obi-Wan ele tá mais jovem, cara. E você sabe que quando o Anakin crescer, ele vai tentar seguir por esse caminho, cara. Ele vai tentar ser um Jedi, entendeu? E você meio que vê o Anakin criança, você vê o Obi-Wan jovem, num dos seus picos ali de poder e força e agilidade, e você vê o Qui-Gon Jinn, que é um Jedi que já é um Jedi formado, é um Jedi mais poderoso, e você vê que ele é um cara que tenta ser mais sábio, né? Tanto que ele tentou tirar o Anakin daquele planeta de merda pra tentar transformar ele em um Jedi, né? Pra tentar fazer com que o moleque não fosse desperdiçado, digamos assim, né? Tem aquela parada dos midi-chlorians, mas eu não acho ruim a ideia dos midi-chlorians. Nunca achei a ideia dos midi-chlorians ruim. É até um jeito de você tentar simplificar mais a força e tirar um pouco tanto assim do misticismo. É tentar você colocar um pouco mais de tecnologia num mundo que tem muita tecnologia, cara. Star Wars é uma história que, tipo, ela é muito antiga, mas ela, no passado, Star Wars, o Star Wars do passado, a história bem mais para trás de tudo, de antes dos filmes, a tecnologia no passado era muito mais avançada. Muita coisa se confunde com magia mesmo, até porque no universo de Star Wars muita coisa já deu ruim, cara. Mas isso é só um pouco do que eu tenho pra falar pra vocês. Essa aí é a minha experiência, o meu enxugado de Star Wars com o episódio 1, cara. E eu vou trazer mais vídeos, eu vou fazer vídeos aí para o episódio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tudo no meu ponto de vista, cara. E espero que vocês tenham gostado desse meu ponto de vista nesse vídeo aí de hoje pra vocês. Esperem mais vídeos aí com a temática de Star Wars, com o meu ponto de vista em cima disso, cara. Muita gente, olha, eu nem mencionei aí o Darth Maul, cara. O Darth Maul, porque isso eu vou mencionar no próximo vídeo, que vai ser aí sobre o episódio 2. Darth Maul apareceu no episódio 1 e tereréu, mas eu quero mencionar ele no episódio do próximo vídeo pra você ter o gancho, tá bom? Então se você não tá inscrito, se inscreve aí, mano, deixa o like e vem comigo. Fui!